sabe? Eu não conheço. E aí, quando eu cheguei por volta dos 20 anos, eu passei uma situação de desconstrução da figura paterna por uma pessoa que eu comecei a namorar e que falava muito mal do meu pai. E meu pai é pastor, então ele passava comigo na frente da casa do meu pai e falava assim: como que você acha que seu pai teve condição de comprar essa casa? É claro que ele está roubando da igreja. E ele ia colocando umas minhocas, que a gente fala, na minha cabeça, coisas que não fazem sentido algum, sabe? E graças a Deus, né, depois foi um período breve, depois tudo se refez, mas naquele período eu fiquei muito suscetível e a questionar muitas coisas, e eu acho que as dúvidas, elas são até bem-vindas, porque quando a gente atravessa para o outro lado, a nossa fé está mais forte. Mas naquele período, eu falei com Deus, eu falei assim: Deus, eu tenho tentado a vida toda fazer tudo do seu jeito, e eu acho que agora eu vou fazer do meu. Eu tinha uns 20 anos. Karina, eu ouvi o silêncio. Porque como eu desde criancinha tinha esse relacionamento tão perto com o Senhor, eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi o silêncio no sentido do vácuo, do vazio. Porque quando eu fiz essa oração, eu ouvi assim, secou a fonte dentro de mim. E aí, por poucos meses, né, eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Eu comecei a ser aquela filha rebelde, a ser assim, sabe, uma pessoa que ninguém estava reconhecendo. Só que eu não era feliz. O que você lembra que mudou mais em você? Você falou da rebeldia. O que mais em termos de ação, ou de pensamentos, ou de vontades? Porque tantas pessoas vivem nesse lugar, né? Você passou por ele, mas pessoas que vivem uma vida nesse lugar. Medo. Né? Eu tinha muito medo. E eu era atormentada dia e noite. Eu me sentia muito vazia e sem sentido. Sem esperança. Sem como esperança se não tivesse valor, assim, a vida? Eu imagino que essa é a vida sem Jesus. Porque foi um período que eu vivi sem a comunhão com Ele. E pelo fato de eu ter, negado, né, o Senhor nas minhas escolhas, eu também vivia uma culpa muito grande, uma ideia de que eu não conseguiria voltar atrás. E porque o pecado, ele é assim, ele vai te enrolando com um fio fino, mas depois as voltas são tantas que você não consegue sair, né? A palavra, ela fala, né, que um abismo chama outro abismo, que pode ser interpretado também como algo assim, né, de você ir de mal a pior. Até que chegou um ponto que até pessoas não crentes que eram conhecidas nossas falaram para mim assim: Ana, cadê o brilho dos seus olhos? Tá parecendo um zumbi. Tá parecendo um zumbi. E então, assim, eu vivi meses assim, me sentindo realmente longe de Deus, por minha conta, sem consultar o Senhor, e ainda fazendo coisas que realmente eu sabia que não iam agradar ao Senhor, e que na verdade era uma forma de eu confrontar os meus pais, né? Só que graças a Deus foi um período muito curto, porque os laços de amor do Senhor me atraíram. E Ele me recebeu de uma forma tão graciosa. A palavra fala, né? Quem muito é perdoado, muito ama. Então a Ana, que cresceu fazendo tudo certinho, porque realmente eu era uma menina que temia ao Senhor, não é que eu acertava sempre, né? Minha mãe fala que eu pedia perdão para tudo. Se eu falava mentira, eu pedia perdão. A ponto ela fala assim: ó, para de me pedir perdão hoje. Mas eu sempre fui muito consciente, assim, sabe? De que eu precisava me arrepender dos meus pecados, mesmo que eles fossem, para nossa perspectiva, pequenininhos. E aí essa Ana, né, logo voltou para o Senhor, e aí que eu pude experimentar o que é realmente esse amor tão grande de você se sentir grandemente perdoada.